você tem tudo para viver o maior e melhor ano da sua vida, mas vai depender das suas escolhas. Sejam todos muito bem-vindos ao início dos projetos de conquistas para 2023. Gostaria muito que, diferentemente de simplesmente participar de um culto, nós temos um ano desafiador, nós temos um ano em que as previsões não são boas, nós temos um ano onde as notícias são péssimas. Quando você olha o que está acontecendo, quantidade de coisas que nós temos visto já só no começo desse ano, para muitos é desanimador. Muitas empresas retrocedendo, muitas fechando, muitas demitindo. E como é que nós olhamos para isso? Como um grande portal de oportunidades. Um grande portal. É momento, mais do que nunca, você sabe de uma coisa. Você vai aprender isso. Mais do que nunca, você vai precisar da sua fé. Você vai precisar da graça de Deus sobre a tua vida. E a graça de Deus, eu tenho falado muito sobre isso, profissional como você está cheio lá fora. Pessoas que trabalham no teu ramo de atividade, está cheio lá fora. Pessoas, talvez mais habilidosas, mais competentes, tem muitas. Qual será o seu grande diferencial? A sua fé, que está dentro de você, o Espírito. Graça, favor, unção. Uma unção muda tudo na vida de uma pessoa. Uma unção é a capacitação dada por Deus, que de forma natural você não teria. Então nós começamos hoje, eu quero que você preste muita atenção, e eu preciso que você entenda que isso aqui não tem nada de positivismo, não tem nada de... Porque nós precisamos entender que é ano de crescer em relacionamento com Deus. É ano de crescer em comunhão com Deus. É ano de você crescer na fé, na comunhão, no relacionamento. Ter experiências poderosas com o poder de Deus. Quer que eu libere uma palavra para você poderosa? Os maiores testemunhos nós não ouvimos ainda. Nós vamos ouvir este ano. Os maiores, os mais incríveis, os mais poderosos, nós vamos ouvir esse ano. Quem acredita nisso? Eu também acredito. Os maiores testemunhos nós vamos ouvir esse ano. Os mais incríveis. Testemunhos que nós nunca ouvimos, testemunhos que nós não conhecemos, nós vamos ouvir este ano. Agora, vamos lá. Consegue ler daí o que está escrito aqui? O que está escrito? Olha para quem está do seu lado e diga: você cria o seu futuro. Você cria o seu futuro. De que forma, bicho? Você vai aprender sobre isso hoje. Como criar o seu futuro. Há uma unção fresca sobre nós.
Há uma unção nova, liberada. E é por isso que eu preciso muito que você entre na atmosfera espiritual. Existem muitos futuros. E eu vou fazer uma pergunta: qual será o seu? Qual será o seu futuro? Tem muitos futuros. E o futuro, ele depende das escolhas que nós fizemos. Ele depende da escolha que eu fizer, das sementes que nós plantarmos. Então, qual será o seu futuro? Que futuro você vai criar? Você cria, diga comigo, você cria o seu futuro. Que futuro você vai criar? Tem muitos. Se você der ouvidos à palavra e obedecê-la, você terá um futuro. Se fizer as coisas do seu modo, você terá outro futuro. É assim que acontece. Foi liberada uma palavra profética para nós, não foi? Sim ou não? Qual é a palavra profética? Unção de governo. Então preste atenção, leia aqui em voz alta comigo. Diga: a palavra profética foi confirmada a nós. Diga: vocês farão muito bem se não se esquecerem disso. Diga: é a única luz que vocês terão em tempo de... É a única luz que vocês terão em tempo de escuridão. Então se agarra a ela. Porque a resposta que você der a cada situação, porque cada situação que acontece, nós precisamos dar uma resposta, não precisamos? Sim ou não? Se a resposta que você der for a errada, você já está criando seu futuro. Se você der a certa, você está criando um outro futuro. Por que nós vamos precisar tanto da palavra profética? Porque muitas vezes você vai ter que declarar e declarar para você. Você vai declarar: eu tenho unção de governo, eu não vou ser governado. Eu tenho unção de governo. A unção de governo está sobre mim. Então hoje, dia 22, agora é a hora. Olha para quem está do seu lado e diga assim: agora é a hora. Janeiro é o início do ano. A Bíblia fala que é o primeiro dos meses, e o primeiro dos meses é o mais importante. O primeiro dos meses é o mais importante. Os meus projetos de conquista, você pode tomar, nós começamos hoje, e você pode tomar a decisão que nada será igual na sua vida a partir de hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para você, simples e objetiva. Quem tomou decisões importantes para esse ano? Você sabe qual foi o primeiro chamado que nós fizemos? Vamos fazer o chamado. Primeiro chamado. Vamos estabelecer um propósito de lermos a Bíblia inteira esse ano. Foi o primeiro chamado que eu fiz. $15 minutos diariamente. Se você separar 15 minutos, se você ler 3 capítulos e 4 no final de semana, você terá lido a Bíblia inteira no decorrer do ano. Mas por que, bispo, ler a Bíblia? Porque a Bíblia vai abrir tua visão. A Bíblia tem um espírito e ela vai colocar um espírito dentro de você. Você vai terminar o ano mais sábio, com uma fé maior, com conhecimento maior, com uma fé maior. Um relacionamento vai te manter focado. Vai te manter focado. Por isso nós começamos assim. Eu poderia fazer a pergunta assim: você vai governar? Você decide. Você é quem vai decidir. Através do quê? Das sementes que você vai plantar. Das escolhas que você vai fazer. Das decisões. Das suas atitudes. Você decide que colheita você terá, o futuro que terá.
Por isso que você tem que tratar isso com muita seriedade. Diga, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Nós falamos a semana passada que responsabilidade significa respond mais habilidade, habilidade de dar a resposta. Qual é a resposta que você vai dar a cada situação, inclusive a você? Porque é muito mais fácil, muitas vezes, nós terceirizarmos a responsabilidade. Atribuir a uma série de coisas. Pessoa, situação, economia, governo e etc. Mas eu sou responsável de dar a resposta. Eu acredito em mudanças de tempo e mudanças de ciclo. Bispo, mas com o governo que nós temos aí, eu não dependo do governo, nem você depende do governo. Nós chegamos até aqui sem o governo. Do governo nunca deu dinheiro para você. Ou deu? Não sei que alguns estão escritos lá na Bolsa Família lá, que aquilo é um incentivo à miséria só, né? A um cabresto só. Não resolve o problema de ninguém. Ninguém quer isso. Então, nós dependemos do quê? Da nossa fé, das nossas escolhas, das nossas decisões. Hoje o cenário ele pode ser de sequidão, pode ser de destruição, de fracasso, de morte. O seu cenário pode ser. Mas, se você crer, você vai mudar. A partir do mundo espiritual, você vai mudar tudo isso, todo esse cenário. Porque as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual. Depois elas se materializam no mundo físico. Aonde nós criamos o nosso futuro? Começamos aqui, no mundo espiritual. Aonde Davi foi ungido com unção de governo primeiro, diga comigo, no mundo espiritual. Quando ele foi ungido no mundo espiritual, ele continuou no pasto, cuidando de ovelhas. Sabia disso? Ele continuou ali no pasto, cuidando de ovelhas. E aí começou cada semente plantada, cada escolha feita. Diga comigo, a profecia resulta da ação do Espírito Santo. Então, quer dizer, a palavra profética resulta da ação do Espírito Santo, que impulsionou homens e mulheres a proclamar a palavra de Deus. Como é que é proclamar a palavra de Deus? Você fala a língua de Deus, você fala a língua que Deus fala. E aí que está o grande ponto. Quem quer aprender a criar o futuro hoje? Quem quer? Uma das coisas mais poderosas. Uma das coisas mais poderosas para você criar o seu futuro. Primeira coisa que você deve colocar, olha o que eu li para você agora. A profecia, ela resulta da ação do Espírito Santo, que impulsionou homens e mulheres a proclamar a palavra de Deus. A nossa oração diária, ela deve ser para que o Senhor nos guarde de cairmos no sono profundo, espiritualmente falando. Tem muita gente num sono espiritual. A vida é reflexo de um sono espiritual. Ou de uma morte espiritual. Que Deus nos guarde, diga comigo, das distrações, diga do comodismo, da inércia, da passividade. Por quê? Porque se a chama apagar, nós podemos morrer na fé. Se não tem fogo, você morre na fé. Você precisa aprender a acender o seu fogo. Então, a morte espiritual é a pior morte, ela é uma tragédia. Morre, e sabe... A Bíblia diz que o seguinte, Jesus disse uma coisa muito séria. Duas coisas eu vou ler para você. Diz assim, Efésios 5, diga comigo, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Cristo resplandecerá sobre ti. Perderam a chama do primeiro amor. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, desperta tu que dormes. Agora diga, levanta dentre os mortos. Diga, e Cristo resplandecerá sobre ti. Olha como termina, perderam a chama do primeiro amor. Perder o fogo do primeiro amor. Por que
você precisa despertar espiritualmente. Porque Jesus disse isso aqui, ó. Diga, onde houver um cadáver, aí ajuntarão o quê? Onde tem um morto, tem abutres comendo sua carne. Não é assustador isso? Sim ou não? Onde tem um morto, vai ter abutres comendo a sua carne. Por isso que quando você morre espiritualmente, começa... O diabo é como um abutre. Tanto que a Bíblia diz que ele está ao derredor, buscando a quem possa devorar. Está aí, ó. Então, eu preciso despertar. Despertar a minha fé. Despertar o Espírito. Algumas pessoas fracassam porque não se relacionam com Deus. Não oram, não buscam. Pelo contrário, acabam buscando mais coisas supérfluas, inúteis, fúteis, passageiras, como se isso fosse a coisa mais importante da vida. Nós atraímos para a nossa vida aquilo que nós respeitamos, desejamos, buscamos e admiramos. Se eu respeito Deus, se eu desejo Deus, eu vou atrair Deus para a minha vida. Eu vou atrair o Espírito. Se você acredita que Deus o ama, você vai andar como filho amado de Deus. Se você acredita que Deus, como a Bíblia diz, e nós gostamos de repetir isso, que você é mais que vencedor, você vai andar como tal, como mais que vencedor, sabendo que no final você será mais do que vencedor em qualquer situação, seja ela qual for. Diga comigo, a palavra tem poder de criar, vivificar e trazer luz. Então vamos lá, o Senhor nos convida hoje para criar o nosso futuro. Deixa eu começar a mostrar para você como é que a gente cria o futuro. Diga comigo, eu ponho as minhas palavras na tua boca. O que eu li anteriormente? Que o Espírito Santo, a profecia resulta da ação do Espírito Santo que impulsionou homens e mulheres a proclamar a palavra. Eu ponho a palavra, as minhas palavras na tua boca. Te cubro com a sombra da minha mão para plantar os céus e para fundar a terra e para fazer a Sião, tu és o meu povo. O Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse, olha o que ele disse a Jeremias, agora eu ponho em sua boca, diga comigo, as minhas palavras. Veja, diga comigo, hoje eu dou a você a autoridade sobre nações, reinos, diga para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar, para plantar. Diga, eu tenho autoridade. Diga, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar e plantar. Diga, eu tenho essa autoridade. Você tem essa autoridade. Precisa possuir isso. Eu tenho autoridade. Eu dou autoridade sobre nações, reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. A palavra é poderosa. Ela nos sustenta. Por isso que você precisa dar crédito a ela. Assegura as nossas declarações, aquilo que sai da nossa boca. Ela confirma aquilo que sai da nossa boca. Por isso que quando o anjo apareceu a Maria e fez a promessa a Maria, Maria disse assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. O anjo se ausentou dela, Lucas 1:38. Quer dizer, que se cumpra a tua palavra na minha vida. E a palavra se cumpriu. Uma vez que a palavra é liberada, ela não volta vazia. Diga comigo, uma vez que a palavra é liberada, ela não volta vazia. Diga, ela atinge o propósito. Deus nos dá e nós a usamos. Então, a palavra é liberada, ela é liberada com propósito. Por isso que você precisa muito cuidado, que a mesma palavra que muita gente diz assim, não aconteceu nada na minha vida, você vai ver um monte de gente testemunhar. Você vai ver um monte de gente contando sobre a palavra se cumprindo na vida dela. Por quê?
Porque a palavra liberada, tem gente que crê e toma posse, tem gente que possui aquilo, tem gente que vive aquilo, tem gente que respira aquilo, tem gente que fica impregnado daquilo. A palavra, ela não volta vazia. Ela foi enviada com um propósito e ela vai se cumprir. Então, nós trazemos à existência o impossível. Vamos lá. Ezequiel 37. A mão do Senhor, a mão de Yahvé, o Senhor pairava sobre mim. E mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, Ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro. E pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados. Diga comigo, ressequidos. Não preciso repetir a você, um vale de ossos secos, um grande cemitério. Um vale onde estava cheio de ossos, corpos mortos, somente ossos. Então, em seguida, Ele me levou a caminhar de um lado para o outro. E pude observar que era imenso o número de ossos no vale. E que estavam mirrados e ressequidos. Ele me indagou. Ó querido filho do homem, diga a palavra comigo, acreditas que esses ossos poderão ter vida de novo? É uma pergunta. Eu respondi, ó Yahvé, soberano, tu o sabes. Ele me disse, profetiza sobre estes ossos e ordena-lhes. Diga com a palavra comigo, profetiza sobre esses ossos e ordena-lhes. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Tem uma tradução que diz assim, pregue para os ossos. E tem uma frase que eu amo dizer e repetir. Ossos têm ouvidos? Sim ou não? Ossos têm ouvidos? E aonde está o poder então? Na palavra. Ossos não ouvem. Ossos não têm ouvido. Mas a palavra tem poder. Então, profetiza sobre esses ossos e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o Senhor, o eterno e soberano Deus, a estes ossos. Farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos. Farei surgir carne e estenderei sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Diga a palavra comigo. Então profetizei conforme me for ordenado. Diga enquanto eu pregava. Diga enquanto eu pregava. Quer dizer, eu profetizava. Ouviu-se no vale um barulho estranho. Um som de chocalho. E os ossos se juntaram osso com osso. Enquanto eu pregava, enquanto eu profetizava. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões, de carne, e logo em seguida a pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou,
Diga comigo, profetiza agora ao Espírito. Profetiza, filho do homem. E convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, o Espírito, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Diga comigo a palavra, diga, fiz como me for ordenado. Diga aí, profetizei. Diga aí, no mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram de pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Pregue para os ossos. Diga comigo, pregue para os ossos. Diga para quem está do seu lado, pregue para os ossos. O que significa esses ossos na sua vida? O que significa o que não tem vida? O que significa o que não está, o que está morto, seco na sua vida? É assim que você cria o futuro. Tem gente que vai dizer, não tem jeito. Já era. Isso é o que sai da boca de muita gente. E sabe o que Deus diz? Seja feito conforme a sua fé. Porque não vai acontecer nada diferente daquilo que você acredita. Ao responder, não tem jeito, ou tem jeito, porque tem gente que responde não tem jeito, tem gente que responde tem jeito. Uma sentença é liberada no mundo espiritual. Se você crê que pode, você pode. Se você crê que não pode, não pode mesmo, mesmo podendo. Prestou atenção? Então vamos lá. Profetizar, diga comigo, causou o futuro. Profetizar trouxe nervos, tendões, músculos e pele. Profetizar sobre aquele vale de ossos secos fez com que tudo se transformasse, tudo se transformou. Não existia espírito. Então, o Senhor tornou a dizer, profetiza para o espírito. Foi duas etapas ali. Primeiro, para que se formasse o corpo, depois que entrasse o espírito. Então, a etapa foi liberada, de duas vezes a palavra foi liberada, para que se formasse aquilo, trazendo para a vida de uma pessoa. Como é que aquele cenário foi mudado? Profetiza. Como é que eu vou profetizar sobre um vale de ossos que está morto? Profetiza, diga ao vale, profetizou, e conforme ele profetizou, o futuro foi criado. Aquilo que estava morto se tornou um exército enorme, um exército poderoso. Por isso que é tão importante você aprender sobre isso. Se você não profetiza, para pensar numa coisa. Primeiro ele perguntou para Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ele respondeu, tu sabes, Senhor. E aí o Senhor falou o quê? A leitura que eu fiz para você, pregue aos ossos. Profetiza. Profetiza. Eu fiz a pergunta, o que significa os ossos na sua vida? O vale de ossos secos na sua vida, o que está morto. O que não existia passou a existir, o que não era possível tornou-se possível aqui. Por quê? Preste atenção numa coisa. Não existe restauração, não existiria essa restauração, essa mudança em Ezequiel 37, sem a figura chamada Ezequiel profetizando. Diga, eu sou Ezequiel da minha vida.
Então, se você é o Ezequiel da sua vida, você tem que fazer o quê? Profetizar. Enquanto eu profetizava, houve um barulho. Enquanto eu profetizava, ossos foram se juntando a ossos. Enquanto eu profetizava, foi se formando tendão, carne. Enquanto eu profetizava, diga a palavra, enquanto eu profetizava. Nós temos a palavra de Deus à nossa disposição, mas muitas pessoas se envolvem simplesmente com o vale de ossos secos, olhando, terminam seus dias, infelizmente, sem vida, sem avanço, sem progresso, porque não creem, acham que isso é besteira. E a Bíblia diz o seguinte, você vê, exatamente como o vale de ossos secos, quando o Senhor falou a respeito, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, se não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será o quê? Então aí é a pergunta que eu faço também. Falar com o monte lhe parece uma coisa inteligente? Lhe falar com o vale de ossos secos? E Jesus que falou com a figueira? Falar com uma figueira lhe parece uma coisa racional? Quem está entendendo, por favor? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Com muito amor eu vou falar isso para você. Diga, mesma cidade, mesmo estado, mesmo país. Hoje, mesma igreja, mesmo ensinamentos, mesma palavra, mesmas oportunidades. O que vai nos diferenciar? Não vai adiantar vitimismo, não. Não vai adiantar. Se você falar assim, eu tive um passado difícil, eu vou chamar um monte de gente aqui para te contar o passado delas. Se você falar aqui que você teve uma vida dura, eu vou chamar um monte aqui só para te contar o que é vida dura. Está na hora de autorresponsabilidade. Está na hora de aprender sobre responsabilidade, habilidade de dar a resposta certa. Está na hora disso. Porque justificar não vai amenizar seu problema. Chorar não vai amenizar teu problema. Precisa se levantar com outro espírito. Você tem tudo para viver o maior e melhor ano da sua vida. Mas vai depender das suas escolhas. Tem gente que vive dizendo assim, tem gente que acredita que as coisas vão acontecer sem a participação delas. Você acha que vai acontecer sem a sua participação? Sem um posicionamento de fé? Nós somos cooperadores de Deus. Diga assim, eu sou cooperador de Deus. Volto a dizer, não teria vale de ossos secos restaurado se não tivesse um Ezequiel para profetizar. Ezequiel foi o agente. Então, todo mundo quer a coisa pronta. Todo mundo deseja, mas poucos são os que profetizam de verdade. Eu acredito, eu profetizo sobre esse vale da minha vida, eu profetizo sobre o meu casamento, eu profetizo sobre minha vida financeira, eu profetizo um grande mover, eu profetizo um rebuliço. Tem uma tradução que fala, um rebuliço começou a acontecer. Eu profetizo uma mudança, tudo se convergendo, tudo se movendo em meu favor. Eu profetizo em nome de Jesus. Isso é fé. Isso é fé. Eu não posso mais ser um morto. Diga comigo, Jesus disse... Aonde há cadáveres, há abutres. Então você não pode ser um cadáver. Senão os abutres vão... Vai começar. Para quê? Para comer o que resta. Para devorar o que resta. A nossa vida é assim. Nós não chegamos prontos. Ninguém chega pronto. À medida que nós agimos a fé, as coisas vão acontecendo, tomando forma, evoluindo, vão sendo transformadas. Nós vamos vencendo níveis, etapas. Nós vamos avançando. Leia comigo aqui em voz alta, diga comigo, a morte e a vida
estão no poder da língua. Leia em voz alta, bem alto, bem alto, bem alto, vai. Aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão aonde? Então, pela sua língua, pelo que você profetiza, pelo que você declara, vai haver morte ou vai haver vida? Vai restaurar ou vai morrer? Vai ressuscitar ou vai morrer? Mas o pior é que você vai comer do fruto da sua língua. É que você vai comer daquilo que você profetiza, daquilo que sai pela sua boca. Por isso que tanto eu como você, nós podemos trazer vida como também morte. Eu não posso ignorar isso aqui. Tanto eu como você, nós podemos profetizar sobre os ossos, profetizar e também transformar aquilo que é seco, aquilo que está morto em nossas vidas. Profetizando. Como disse, talvez esse vale é o seu financeiro. Esse vale é o seu casamento. Deixa eu fazer uma pergunta, abre aí, abre o teu projeto. Qual o primeiro item aqui do projeto de conquista? Espiritual e ministerial. Dê uma nota para a tua vida espiritual. Seja sincero e verdadeiro. Seja honesto, seja verdadeiro, porque não adianta você falar uma coisa que não é verdade, que você vai aparecer na ponta. Dê uma nota para a tua vida espiritual. Que nota você daria para a tua vida espiritual? Quanto de comunhão você tem com Deus? Quanto você acredita? Quanto conhecimento você tem? Quanta autoridade você tem no mundo espiritual? Seu relacionamento com Deus é de intimidade, quanto de sede, quanto de fome você tem? Você tem que estabelecer dentro de você que esse ano será o ano de maior crescimento espiritual. Por isso que nós começamos com proposta de leitura da Bíblia. Inclusive, eu falei sobre a Bíblia. Parabéns para quem teve essas atitudes. Eu mostrei a Bíblia dos 365 dias aqui. Um monte de gente já até fiz mais pedido da Bíblia. A pastora Liliane fez mais pedido da Bíblia porque foi embora. Ontem eu falei no trabalho dos homens, uma pessoa foi e comprou todas. Todas. Por quê? Porque é um cronograma para que eu tenha tanto um devocional como o que eu preciso ler para em 365 dias eu ler a Bíblia, porque eu quero crescer espiritualmente, eu quero sair dessa medida, eu quero avançar, e eu sei que espiritual bem, tudo bem, espiritual mal, tudo mal. Se a fé está dentro de mim, a fé é o poder de Deus que está dentro de mim. Então, que nota você dá? Quanto você está determinado a crescer espiritualmente esse ano? Para de ser religioso. Religioso nunca mudou a sua vida. Há anos você é um religioso, há anos você conhece uma religião, mas o que essa religião mudou na sua vida? O que trouxe de benefícios para você? Porque a religião não muda absolutamente a vida de ninguém. O que muda é um relacionamento com Cristo. Intimidade, comunhão, uma fé consistente, continuista, perseverante. Projeto familiar. Que nota você dá para a sua vida sentimental, para a sua vida conjugal, para a sua vida familiar? Inclusive, nas quartas-feiras, no cultivo familiar, nós vamos investir forte nisso. Trabalhando, ajudando os casais. É como eu disse, às vezes tem gente que fala assim, é muito comum aqui, vou falar assim, uma dica para os homens, tá? Tem homens que vai dizer assim, não é uma regra. Ou vice-versa, tanto faz, então não vou nem falar para os homens. Tem gente que diz assim, bispo, eu daria, não é perfeito, mas uns 7, 8 eu daria para o meu casamento, para o meu relacionamento. Aí você pergunta para o cônjuge que nota você dá. 1, 2... Tem alguma coisa errada, não tem? Sim ou não? Um acha que está em 8, o outro está em 2. Então tem alguma coisa que não está ajustada. Precisamos alinhar. Precisamos ajustar. Então, é ano de corrigir. É ano de ajustar tudo que precisa ser ajustado. Porque
Você viu quando nós cantamos aqui, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar? É a palavra shalom. A palavra shalom significa isso, paz, mas na essência é nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Diga: na minha vida não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Diga mais uma vez: na minha vida não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Porque quando você se acostuma com coisas faltando, quando você se acostuma com coisas quebradas, quando você se acostuma com coisas fora do lugar, você se adapta com isso, querido. É muito fácil a gente se acostumar com o errado, é muito fácil a gente se acostumar com o feio, com o bagunçado. É verdade ou não é? Quando uma pessoa se torna uma pessoa detalhista, ela olha, não tem pessoas que olham, só de passar, olha e fala assim: isso aqui está fora do lugar. Isso aqui está fora do lugar. Mas tem gente que aqui, ó, tem as mesmas pessoas que conhecem, sabem que esse não é o lugar. Tem 10 pessoas que podem passar por aqui e olhar e achar que está tudo bem. Quem é empresário aqui? Você passa na sua empresa, você consegue ver que tudo está fora do lugar, se tem uma coisa quebrada, porque sai do seu bolso, não é? Funcionário passa 10, passa 20, passa 30, passa por cima, pisa e não vê. A gente pode se acostumar com o feio, a gente pode se acostumar com o quebrado, a gente pode se acostumar com as coisas fora do lugar. Na vida, isso é trágico. Isso é trágico. O que está faltando no teu casamento? O que está fora do lugar? O que está quebrado na sua vida? Tem gente que vai falar assim: eu, bispo, eu estou quebrado, preciso. Então é hora. É hora. É hora de mudança. Qual é o próximo? Saúde. Como é que está a sua saúde? Que nota você dá? Que nota? Não entendi, que nota? 10? Tá. Vamos lá. Quem já tomou decisões esse ano de mudanças? Mudança de disciplina, mudança na alimentação, mudança, vou cuidar melhor da minha saúde, vou melhorar, quero ter. Estou cheio de sonhos, não estou? Sim ou não? Quem está cheio de sonhos aqui? Saúde tem que acompanhar, senão teu físico vai te sabotar. Não é verdade? Está cheio de sonhos, cheio de projetos aí. Então, quais as decisões? Vou mudar. Financeiro, profissional. Qual a nota que você dá para o seu financeiro? Para a sua vida profissional? Quero crescer, quero prosperar. Quero conquistar, tem coisas que eu almejo. Quero avançar. Porque senão, é muito fácil a gente se acostumar. É muito fácil a gente se acostumar. Se acostuma com tudo errado. Quebrado, faltando, fora do lugar. Isso não é shalom. Isso não é paz. Isso não é abundância. Nós podemos usar as palavras que o Senhor nos dá para plantar e levar vida. Então vamos lá. 2 Coríntios 4:3 diz, diga comigo, está escrito. Criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, diga, nós também cremos. E por isso falamos. Por que nós falamos? Porque nós cremos. Criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito, nós cremos, por isso falamos. Nós só falamos aquilo que nós cremos. E vai sair da nossa boca aquilo que está dentro de nós. O espírito de fé está em nossa vida e
a liberar declarações poderosas. É o Espírito que nos move a fazer essas declarações ousadas de fé. Nos leva a transformar as coisas usando a palavra de Deus que dá vida. Quando nós falamos assim, esse será o melhor ano da minha vida. Diga comigo, esse será o melhor ano da minha vida. É uma palavra profética, é criando o futuro. Agora, não basta sair pela boca, eu acredito. Eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma, mas será. O ano passado foi maravilhoso, mas esse será melhor. O ano passado foi incrível, mas Deus vai me surpreender. Eu creio, por isso eu falo. Um ano é melhor do que o outro. A caminhada do justo é progressiva, é de glória em glória e sempre para uma glória. É isso aí. É assim. A Bíblia fala sobre isso. É de glória em glória. E sempre uma glória maior. É impossível uma pessoa que fala continuamente de forma negativa ir muito longe na vida. O espírito muda. As palavras criam vida. Por isso que é aquela regrinha. Diga, eu preciso crer certo, pensar certo, falar certo e agir certo. Diga, vou colher os resultados certos. É impossível uma pessoa que tenha atitudes imaturas ser um instrumento grandioso nas mãos de Deus. Nós precisamos amadurecer. Paulo fala sobre isso. Quando eu era criança, eu tinha atitude de criança, postura de criança. Mas quando deixei de ser criança, acabei com as coisas de criança. Me tornei, porque criança não pode ter coisas de adulto. Ou melhor dizendo, vamos tirar até a palavra adulto, de gente grande. Quem quer coisa de gente grande aqui? Quem quer bênção de gente grande, por favor? Então não pode ser criança. Não pode ser criança espiritualmente. Tem que ser uma pessoa madura, tem que ser um homem, uma mulher de fé madura. Acabar com as coisas de criança. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele opera na vida de pessoas que têm atitude de fé corajosa, maduras. Pode pregar, pode prestar atenção nos grandes feitos, nas grandes realizações. É por isso que nós aprendemos que nós precisamos tomar posse de um espírito. É um espírito. A Bíblia fala que aqueles que tomaram posse da terra, como Caleb, porque nele houve um outro espírito, ele vai entrar na terra. O resto era um espírito de murmuração, de incredulidade. Falamos sobre isso semana passada. O espírito de Caleb e Josué, se Deus se agradar de nós, nos colocará nessa terra. Então somente não sejamos rebeldes contra o Senhor. Então, nós nos portaremos como pessoas poderosas, ou nos portaremos como pessoas impotentes. Mas não dá para ser a mesma coisa. O impotente se coloca como vítima. Não assume responsabilidade. Prestou atenção? Sim ou não? O que é responsabilidade? Habilidade de dar a resposta certa. Nós precisamos ser responsáveis. Dar a resposta que cada situação exige. O poderoso, ele não deixa que as circunstâncias, as emoções, os sentimentos o governem. Por quê? Quem quer governar precisa o quê? De autogoverno. Começando por si. Autogovernando. Se liderando. Autocontrole. Autogoverno. Domínio. Não são as suas emoções. A pessoa vitimista, ela faz somente o que é fácil. Por isso permanece fraca. Porque você não sabe minha vida, você não sabe minha dor, você não sabe pelo que eu passei, eu vou puxar aqui. Fica triste não, querido. Todos nós passamos por isso. Mas está na hora da gente crescer, amadurecer. Está na hora da gente sair dessa imaturidade. Porque senão a vida vai ficando dura demais.
Entendeu? Está na hora, eu não quero ser morto, eu quero estar vivo. Porque senão, onde é um cadáver, Jesus falou, os abutres estão ao redor. Vai devorar. Uma pessoa impotente, ela acaba tentando controlar outras pessoas com base no vitimismo, coitadismo, ou também na agressividade, na intimidação. São coisas que nós precisamos trabalhar, analisar, ver se isso não está dentro de mim. Quero crescer, quero evoluir. O que está por trás de tudo isso é medo, é insegurança, ou seja, as emoções controlam a pessoa. Diga, não posso ser controlado pelas minhas emoções. Porque se você é controlado pelas suas emoções, o dia que as suas emoções você não estiver bem emocionalmente, acabou. Você não vai fazer nada, você vai fazer tudo errado. Pessoas que não governam as suas emoções, são governadas por elas. Vai falar o que não deve, vai ferir pessoas, vai jogar oportunidade fora, vai precipitar até não querer mais, depois vai dizer que não teve oportunidade, que a vida é contra ela, conspira contra ela. Pessoas instáveis não recebem nada do Senhor, a Bíblia fala sobre isso. Tiago 1,6 diz assim, peça porém com fé, diga comigo, sem duvidar. Diga, pois aquele que duvida, diga, é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque é instável. Alguém que tem mente dividida alguém que tem mente dividida e é instável, diga comigo, em tudo o que faz. Não. Eu não vou ser instável, eu vou ser uma pessoa continuista, consistente, eu vou ser uma pessoa perseverante. Chega, não vou ser mais roubado não. Uma pessoa que assume a postura de alguém poderoso, crê independente das circunstâncias, porque ela governa. Esses dias nós dizemos assim, não tem situações sem esperança, tem pessoas sem esperança. Diga, não existe situação sem esperança. Existem pessoas sem esperança. Mas situações não. Não tem situação sem esperança. Lembra de Abraão, que quando não havia esperança, ele creu contra a esperança. Ele creu contra a esperança. Não quer saber se tem esperança ou não tem esperança. Eu creio além da esperança. Se nós não liderarmos a nossa própria vida, não conseguiremos liderar ou estar à frente de coisas grandes. Começa assim. Esse é um bom treinamento. Parece uma coisa boba. Não, mas eu consigo. Se não, você não consegue assim. Como é que você vai conseguir? Começa com o treino aqui. Autoliderança, autogoverno. Gestão das suas emoções. O progresso é o mesmo que felicidade. O que acontece? Porque muitas pessoas estão infelizes, porque acham que as coisas vão acontecer por acaso, e não vão. Nada vai acontecer por acaso. Sabe aquela frase que nós sempre falamos aqui, ó, se nada mudar, nada o quê? Diga, se nada mudar, nada mudará. Então vamos lá. Se você quer uma família poderosa, não é com estalar de dedos. Quem quer uma família poderosa? Não é com estalar de dedo, tem que ter um investimento altíssimo. Você investe nisso, é um trabalho de tempo integral. O que se perdeu aí na caminhada? O que precisa restaurar? O que você, na jornada, e às vezes, é como nós falamos ontem no trabalho dos homens, quando você perde algo que é importante a você, você perde um celular, você esquece um celular, esquece o computador, esquece o notebook, ou esquece a chave do carro, o que você faz? Não sai correndo procurando? Peraí, deixa eu achar. Ué, mas se você perdeu algo na vida, perdeu algo no casamento, perdeu algo importante, por que não vai parar para procurar? Vou me acostumar com tudo faltando, tudo quebrado, tudo fora do lugar? Não.
Não vou me acostumar com isso. Porque falamos sobre isso quarta-feira. Um abismo chama outro, problema chama problema, abismo chama abismo. Por isso que não aceite essas coisas, porque vai chamar mais, vai atrair mais. Hedonista, vitimista, adoram essa expressão. E minha vida? Hedonistas são as pessoas que se preocupam somente com o prazer imediato. E só com elas. São vitimistas, egoístas. É a minha vida, né? Isso é uma cultura que enfraquece cada vez mais as famílias. Não, peraí, é a nossa vida. Eu quero viver uma vida poderosa. Eu quero viver um relacionamento poderoso. Nossa vida é para nós doarmos, servirmos, sermos instrumentos. Só faz sentido estarmos vivos se doarmos, ajudarmos as pessoas nas suas dificuldades, ajudarmos as pessoas a crescerem. Nós não podemos ser uma figueira inútil, que não frutifica. Jesus mandou cortar a figueira inútil. Eu não posso ser uma figueira que eu estou ocupando o espaço, não, eu preciso dar fruto. Sabe por que Jesus mandou cortar a figueira? Sabe? Que ela tinha folha. Tinha folha. Quer dizer, tinha até uma aparência, mas não dava fruto. Diga, eu preciso dar fruto. Nós precisamos deixar isso entrar, gente. Leia aqui comigo. Que futuro você está criando? Nós não podemos viver de imagem. Nós precisamos criar o futuro, o nosso futuro. Profetizando o nosso futuro. Profetizando sobre o nosso vale. Nós temos que ser gente de verdade. Aprender com os nossos erros. Crescer. Deixar de remoer o passado. São mudanças. Não adianta eu remoer o passado, parar de enxugar gelo, dar murro em pontas de facas. O que aconteceu no passado? O passado já foi. Você pode mudar o passado? Sim ou não? Sim ou não? Não, não pode. Então agora nós temos o futuro. É uma mudança de tempo, mudança de ciclo. É uma mudança de estação. É um novo tempo para nós. Tem coisas que morreu lá em 2022, 2021, 2020. Acabou, enterrou, chorou. Fez já já pranteou bastante. Tá? Tem que ser igual quando Moisés morreu à beira da terra prometida, Deus deu 30 dias para chorar. Quando terminou os 30 dias de luto, o Senhor falou assim, agora chega, levanta e vai tomar posse da terra. Quem está entendendo? Tem coisas que já chorou demais. Então está na hora agora. Porque se eu ficar do lado de cá chorando, eu não vou tomar posse da minha terra prometida. Eu já chorei demais, já lamentei demais. E o diabo ele trabalha justamente para isso, para nos manter em lugares remoendo, nos lamentando, chorando, coisas que já passou da hora, o tempo do pranto já acabou. O tempo do luto já terminou. Vou ficar remoendo o passado até quando? Nós somos responsáveis pelas nossas vitórias e fracassos, pelos resultados da nossa vida. Nós somos o responsável, não é ninguém. Respondeu Jesus, tenha fé em Deus. E eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, diga comigo, e não duvidar, em seu coração, diga mais crer, lê você em voz alta. Olha que coisa linda. Ó, primeiro ponto, se alguém disser, tem que falar, tem que liberar a palavra, a este monte, atire-se no mar, diga comigo, e não duvidar. Esse é o ponto, não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, o que falou, assim lhe será. É assim que você cria o seu futuro. É falando, é profetizando.
Profetizando, 2023 será o melhor ano da minha vida, o ano de maior crescimento, um ano de maior expansão. Eu vou crescer em 2023 como eu nunca cresci, eu vou evoluir como eu nunca evoluí, eu vou terminar esse ano muito mais sábio, eu vou terminar esse ano com muito mais visão, com muito mais sabedoria, com muito mais discernimento, muito mais espiritual, muito mais próspero, com muito mais dinheiro em nome de Jesus. Eu acho que depois desse dinheiro aí, você merecia uma salva de palmas aqui, né? Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, diga comigo, creiam que já, o que está escrito? Que já, e assim, olha como é forte isso, olha como é forte. Não, eu creio que eu já recebi, eu acredito que já é meu, eu acredito, se Deus falou, a palavra vai se cumprir, eu profetizo, estou criando meu futuro, estou criando o ano mais abençoado, mais poderoso da minha vida. Vem cá, deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim, eu te amo, diga, o bispo me ama, eu te amo, mas presta atenção numa coisa. Desde 1º de dezembro, eu estou dizendo uma coisa. O ano novo começa em... Você quer continuar velho? Então continua velho. Só que não espere mudança. Posso falar uma coisa para você? Certifique-se que você não é uma pessoa orgulhosa, porque o orgulho vai travar a tua vida. Pessoa orgulhosa só faz do seu jeito, não cede, tem um coração duro, não reconhece que estão errada, não pedem ajuda, querem resultado diferente, mas não quer mudar. Aí você está contando com a sorte que você já descobriu que você não tem. Está na hora de mudar. Sabe por quê? O orgulho vai aparecer em forma de humilhação. Todo orgulhoso é humilhado. Tira essa lepra da tua vida. Está na hora de se quebrantar, se esvaziar. Está na hora de dizer, eu não sei, eu quero aprender coisas novas. Quero aprender, quero crer da maneira certa, quero falar da maneira certa, eu quero agir da maneira certa. Crer na palavra de Deus e não oscilar é a chave. Olha, pouco tempo que nós estamos falando aqui, quanta coisa importante nós falamos. Sabe por que o painel está aqui? Como modelo para vocês e porque nós cremos. Coloca o teu painel de sonhos. Tudo que você almeja. A Bíblia diz que sem visão o povo perece. O que nós colocamos aqui? Cada área da sua vida, que são pilares da sua vida, para você trabalhar esses pontos. Eu fiz a pergunta, que nota você dá? Precisa trabalhar isso. Para sair do nível que está. Para Deus te usar. Para Deus te colocar num nível superior. A gente declara com fé e imediatamente você vê o mover no mundo espiritual. Qualquer momento vai se tornar realidade. Por quê? É como você leu comigo lá do profeta Ezequiel. Enquanto eu profetizava, houve um barulho. Enquanto eu profetizava, as coisas começaram a se mover. Enquanto eu profetizava, houve um rebuliço. Agora que vai ficar bom. Olha para quem está do seu lado e diga assim, agora que vai ficar bom. Dependendo da tua visão, você fala,
Dependendo do teu espírito, você fala assim, vixe, agora vai vir dura. Não, agora que vai ficar bom. Vamos lá, darei a você os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Diga assim, ó, tem riquezas e tesouros dentro de mim. Olha para quem está do seu lado, diga assim, ó, tem tesouros dentro de você. Tem verdadeiras riquezas dentro de você, que você não conhece, e Deus vai trazer à tona. Tem tesouros aí. Tem tesouros aí. Diga, tem tesouros aqui. Deus fala de tesouros escondidos, riquezas encobertas. Existem muitas coisas colocadas dentro de nós. Deus colocou dentro de nós e que nós ainda não conhecemos. Tem coisas poderosas que nós não conhecemos. Quando Saul foi a Samuel procurar as jumentas, diz assim, ó, eu sou o vidente, sobe diante de mim ao lugar alto. Diga comigo, sobe diante de mim ao lugar alto. Lugar alto significa algo espiritual, vai para um nível mais alto. Vocês comerão comigo, pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo, diga comigo, e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Sabe o que ele disse para Samuel no outro dia? Você vai ser rei de Israel. Eu vou te contar tudo que está no seu coração. Sabe o que eu tenho para te dizer? Você vai ser rei. Olhe para quem está do teu lado e diga assim, tem um rei aí dentro. Olha para você, bata no teu peito e assim, ó, tem um rei aqui dentro. Diga, eu vou governar. Diga, eu tenho unção de rei e sacerdote. Diga, reis governam na terra, sacerdotes trazem o céu para a terra. A ele. Deus colocou dentro de cada um de nós riquezas infinitas. Dentro de Saul havia um rei e foi revelado e foi puxado para fora pelo homem de Deus. Ele não sabia. Por isso que eu preciso que você preste atenção numa coisa. A palavra profética precisa ser ativada em você. Sabe por que muitos de vocês sempre recebeu e nunca se cumpriu? Porque nunca foi ativado dentro de você. Eu vou mostrar a você, quando Eliseu ele liberou uma palavra profética para a sunamita, que estava investindo no ministério dele, ele disse assim, no próximo ano, por volta dessa mesma época, ela teria um filho nos braços. Aquilo ativou a fé dela. Ativou dentro dela. E naquele momento, aquela mulher deixou claro que aquele era um sonho, era um desejo ardente, mas estava adormecido por causa das circunstâncias. Parecia que já tinha passado da hora. Porém, ela creu e se apossou e recebeu a ativação sobrenatural. No ano seguinte, ela estava segurando o filho. E ela estava esperando, há anos. Mas ele disse, no ano que vem, você vai estar segurando seu filho. Aquilo entrou. Aquilo entrou. Ela concebeu. Aquele filho já estava lá. Ela precisava daquela ativação. Por isso que quando o profeta falou para Saul, fica aqui que eu vou te falar o que está dentro, o que está no teu coração. No outro dia, ele falou que havia rei, que ele seria um rei. Então, você precisa acreditar que existem tesouros aí dentro de você, que não foi revelado. Existem riquezas aí dentro de você. Tesouros que só o Senhor tem. Mas nós precisamos ir para o lugar mais alto.
Como é que Deus revela isso? Vai para o lugar mais alto. Tem verdadeiras riquezas aí dentro. Tem verdadeiros tesouros aí dentro. E quem vai trazer isso à tona na sua vida? Deus, através do seu Espírito. Deus vai trazer. Talvez você olhe para você e você diz assim, é como Davi disse, né? Mas quem sou eu? Quem é minha família para que o Senhor fizesse tão grandes promessas? Ele não se achava o merecedor. Mas foi ele. Por quê? Por conta de coração. Nós só precisamos entender que nenhum de nós vamos ver coisas grandes em lugar baixo, onde a maioria, os preguiçosos, acomodados, os impotentes, os que decidiram viver à margem estão. Nós precisamos sair desse meio. Lugar baixo, fazendo o que todo mundo faz. Nós não fazemos grandes cobertas assim. Precisamos subir. Tomou uma decisão que você, como disse no começo aqui, primeiro, esse ano eu vou crescer espiritualmente como nunca. Esse ano eu vou me aproximar de Deus como nunca. Sabe o que eu falei há 2 semanas atrás? E orei por isso, se não me engano, domingo passado. Por bênçãos que estão atrasadas na sua vida. Tem muita coisa atrasada na vida de muitos. Muitas coisas que já era para estar aí há muito tempo. Repreenda o espírito do atraso. Chega. Tem um espírito de atraso aí. E você sabe qual é o outro espírito? O outro espírito é o ladrão do tempo. Ladrões do tempo não rouba tempo, rouba vida. Então tem que repreender o espírito do atraso e os ladrões do tempo, que te mantém no mesmo lugar, roubando tempo, roubando vida, e usando você. Muitas vezes as indisciplinas, focado em coisas que não são coisas que vão mudar a sua vida, que vão trazer tudo aquilo que você espera para a tua vida. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos nos domínios celestiais. Por que algumas pessoas ainda não estão vivendo tudo que poderia estar vivendo? Por que isso? Se Deus já colocou dentro de cada um de nós tesouros, riquezas, talentos, nós temos que ativá-los através da fé. Tem dons aí dentro, tem talentos aí dentro, tem riquezas aí dentro. Nós precisamos ativar através da fé que vem do ouvido ouvir a palavra. Tem reis aí dentro. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Como Eliseu tinha dito. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Ele disse, não será mais chamado Abrão. Seu nome será o quê? Porque eu o constituí pai de muitas nações. Isso é forte, porque eu o constituí pai de muitas nações. O que aconteceu? Diga essa frase comigo. Tinha nações dentro de Abraão. Olha que coisa incrível. Um homem avançado em idade, já velho, que achou que não tinha mais nada para fazer, não tinha mais nada para viver, tinha nações dentro daquele homem. Quando Deus mudou o nome dele, foi para ativar a fé naquilo que já estava lá. Já parou para pensar? Tem aí dentro de você coisas poderosas. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos, diga comigo, e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Exatamente isso nós devemos fazer. Diga comigo, trazer a existência pela fé. Então, a fé na palavra é uma ativação sobrenatural. Se está escrito, nos pertence. Por isso que você precisa tomar posse. Deixar isso entrar com poder. Tinha nações lá dentro de Abraão. Abraão achando que já tinha passado da hora, e tinha nações lá dentro, tinha reis lá dentro. A Bíblia diz que povos, nações e reis sairiam dele. Só que foi ativado, que momento?
da palavra profética. Quando Deus ensinou ele a chamar as coisas que não são como se já fosse. Quando Deus mudou o nome dele, Deus o ensinou a profetizar o seu futuro. Que futuro seria? Pai de multidões, pai de muitas nações. Jesus falou que nós podemos pedir, nós podemos buscar, bater, porque o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate à porta é aberta. Também está escrito que como imaginou a sua alma, assim é. Como imagina a sua alma? Como você imagina o seu futuro? Como imagina o seu futuro? Muito melhor do que o passado, né? Sim ou não? Diga o meu futuro. É muito melhor do que o passado. Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito, segura com você. Feche os seus olhos. Tudo começa ativando a fé, através de declarações poderosas. Tudo começa aí. Chame a existência. Abraão poderia continuar olhando para o seu corpo decadente, mas ele decidiu declarar: eu sou pai de multidões. Crer contra a esperança. Ele creu contra a esperança. Isaías 51:2 diz assim: olhe para Abraão, seu pai, e para Sara, que lhes deu a luz, porque Abraão era um só quando eu chamei. Era um só. O abençoei e o multipliquei. Era um só e Deus multiplicou. Pai de povos e reis. Eu desafio você a crer no que está escrito. Mudar sua forma de falar e criar o seu futuro. Está na hora de criar o seu futuro, de fazer declarações poderosas. Conforme a palavra de Deus, quando nós cremos no Senhor, nós nos tornamos em novas criaturas. Ou seja, Deus nos enxerga transformados. Efésios diz: bendito seja o Pai, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos, porque muitos ainda não desfrutam delas, porque não creem, não ativam isso dentro de si. Está na hora, hoje é dia de ativação. Tem riquezas aí dentro de você, tem nações aí dentro de você, tem tesouros aí dentro de você, tem reis aí dentro de você. Deus já nos deu tudo isso através de Cristo, todas as bênçãos, como diz Pedro. Tudo que nós precisamos para viver uma vida extraordinária já nos foi dado. E extraordinário não é algo comum, é fora do comum. Está na hora de você viver o fora do comum. Quando Jesus mandou trazer as talhas que Jesus mandou encher eram de pedras. Quando as talhas foram escavadas, mais água cabia. Ao permitirmos que a palavra escave a nossa alma, dói, porque mudar dói, mas nos enchemos de Deus. Deixa Deus escavar. Coloca espaço aí para o Espírito Santo entrar. O Senhor nos escava com a sua palavra, para nos encher com o seu Espírito, até a borda. Primeiro o Senhor manda nos encher de água, que é a sua palavra, para depois sermos transformados em vinho, ou seja, outra pessoa. O que sai das talhas
que foram escavadas é algo poderoso, muito melhor. Deixa Deus trabalhar você. À medida que deixamos o Senhor trabalhar e fazer a obra que Ele quer fazer em nossas vidas, sairá de nós tesouros escondidos, o melhor será ativado. O Senhor fala de uma vida incrível. Deus tem uma vida incrível para você. Nós fomos chamados para viver em um nível muito mais alto, não comum, nem natural, mas sobrenatural. Está escrito, para cada promessa já tem um sim e um amém. Sabia disso? O salmista diz, eu tenho certeza que agora verei a bondade do Senhor, de que verei a bondade de Deus na exuberância da terra. Contem com o eterno, animem-se, não desanimem ou não desistam. Repito, tem esperança no eterno. Diga comigo, exuberância é grande abundância, superabundância, fartura, riqueza, vivacidade, entusiasmo, favor, energia, pujança, vigor, força, intensidade. Queridos, para onde nós formos na Escritura, nas Escrituras, sempre somos e seremos ativados de forma sobrenatural por mensagens poderosas. É o tempo todo que puxa para fora aquilo que Deus já colocou dentro de nós, que trazem para a nossa vida a materialização de todas as bênçãos. A Bíblia diz que Deus dá o desejo e o poder para realizar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, de acordo com o poder dele que atua em nós. Esse, com certeza, será o melhor ano de nossas vidas. Acredite nisso. Deus tem uma vida melhor e mais rica em todos os sentidos para nós. Creia. Quando cremos na sua palavra, somos sobrenaturalmente ativados. E trazemos para a nossa vida a materialização, a existência daquilo que não podemos tocar. Eu creio que enquanto nós ouvimos essa mensagem, um despertar está acontecendo. Você está recebendo com clareza e conseguindo ver um futuro grandioso. Tem um futuro grandioso para você. Ninguém é novo demais ou velho demais para desfrutar da glória de Deus. Ninguém. Provérbios diz assim, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele concede e dirige para onde quer. Sabe o que significa isso? Que Deus é que controla o coração dos reis, das autoridades. Consolem o meu povo, diz o Senhor, o Deus de vocês. Acredite, tem um ano glorioso chegando aí. Deus vai, como a palavra diz, todo vale será exaltado, quer dizer, aquele que está lá em cima, orgulhoso. Deus vai levantar os pequenos. Todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, pois a boca do Senhor o disse. Toma posse disso. Toma posse, porque Deus está ativando a sua fé. Nós vamos contrariar todas as previsões. Nós vamos contar esse ano testemunhos que nós nunca contamos. Nós vamos ouvir testemunhos que nós nunca ouvimos. Sabe, em todas as áreas, feitos, coisas grandiosas, experiências poderosas.
Em nome do Senhor Jesus, está na hora agora da ativação da sua fé. Você vai criar o seu futuro, você vai profetizar o seu futuro, você vai profetizar sobre o teu vale, você vai profetizar, tem reis dentro de você, tem riquezas dentro de você, tem tesouros dentro de você, que vai sair para fora, em nome do Senhor Jesus. E agora com toda a tua fé, você vai declarar, profetizar o seu futuro, você vai profetizar, em nome do Senhor Jesus, o seu ano, em nome do Senhor Jesus, profetiza um ano poderoso, glorioso, incrível. Esse ano é o ano de maior crescimento na tua vida, de maior progresso na tua vida. Diga: eu vou crescer como nunca, eu vou evoluir como nunca, eu vou prosperar como nunca, eu vou crescer em Deus, eu vou crescer em comunhão, eu vou crescer em sabedoria, eu vou crescer em intimidade, eu vou crescer em nome do Senhor Jesus. Todas as áreas da minha vida haverá uma grande virada, uma grande virada. Eu profetizo sobre a minha vida espiritual, eu profetizo sobre o meu casamento, sobre a minha família. Profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre tua família, profetiza em nome do Senhor Jesus, profetiza a tua família transformada, profetiza em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu creio em mudanças, eu creio em nome do Senhor Jesus. Busque, Deus tocará o coração do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu líder, do seu patrão, daquela autoridade, de quem for necessário. Deus vai tocar corações, porque corações estão nas mãos de Deus. Então profetiza transformações. Eu quero a mudança, meu Pai, a mudança da minha família, a mudança do meu casamento. Eu quero a mudança, meu Pai. Você que precisa de uma cura, você que precisa de um milagre, profetiza. Eu tomo posse do meu milagre, eu tomo posse em nome do Senhor Jesus da minha cura, saúde plena, saúde perfeita, em nome do Senhor Jesus. Eu vou contrariar todas as previsões, eu vou contrariar todos os diagnósticos, todas as previsões serão contrariadas na minha vida. Todas as previsões serão contrariadas em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, eu terei saúde como nunca, energia como nunca, disposição como nunca. Em nome do Senhor Jesus haverá um rebuliço, uma transformação na minha vida. Em nome do Senhor Jesus eu declaro sobre a tua saúde, sobre a tua energia. Em nome do Senhor Jesus, receba saúde física, mental, emocional, energia. Receba o fluir de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo sobre o teu financeiro, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Cria o teu futuro, cria o teu futuro, cria o teu futuro. O futuro é melhor do que você imagina. O teu futuro é melhor do que você imagina. Diga: o meu futuro é melhor do que eu imagino. Em nome do Senhor Jesus, esse ano eu vou contrariar todas as previsões negativas. Esse ano eu vou contrariar todos os diagnósticos. Esse ano será o maior ano, um ano de maior crescimento, expansão, progresso, avanço. Em nome do Senhor Jesus, declara sobre os teus negócios. Declara: esse ano meu negócio vai expandir como nunca. Eu vou crescer como nunca. Eu vou prosperar como nunca. Eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro reviravoltas acontecendo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Profetiza. O profeta, ele profetizou sobre o corpo, depois tinha que entrar o Espírito. Profetiza. Profetiza. Tem uma unção fresca para nós. Tem uma unção fresca para nós. Tem uma unção de governo. Eu declaro, meu Pai, reviravoltas acontecendo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, o futuro dela será melhor do que ela imagina. Um futuro mais glorioso, mais poderoso, mais incrível, mais sobrenatural. Eu profetizo grandes reviravoltas, grandes viradas, grandes rebuliços. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Meu Deus,
nós não podemos contar com o governo, nós não podemos contar, meu Pai, com as autoridades, nós não podemos contar, meu Pai, é com o Senhor. Então faça, meu Deus, pelo encontro do teu povo, pelo encontro da tua igreja. Eu declaro grandes reviravoltas, eu declaro grandes portas abertas, eu declaro, meu Pai, oh meu Deus, tira para fora os tesouros que está dentro dela. Tem tesouros dentro dela, tem riquezas dentro dela, tem reis dentro dela, tem, meu Pai, coisas poderosas dentro dela, tem nações dentro dela. Tira para fora, Senhor, que venha para fora, que venha a existência, em nome do Senhor Jesus, que venha a existência. Tem reis, tem riquezas, tem, meu Pai, nações dentro dela, tem, meu Pai, sonhos poderosos, em nome do Senhor Jesus, e eu declaro eles materializados, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Diga: milagres vão surgir se eu acreditar. Curado eu serei se eu acreditar. As portas vão se abrir se eu acreditar. Eu acredito sim. Acredite, acredite. Tem um futuro poderoso para você. Tem um futuro glorioso aí. Tem um futuro poderoso aí. Tem um ano glorioso para você. O vale da sua vida, o vale do seu casamento, o vale da tua saúde, o vale do teu financeiro será transformado. Profetizo, não houve transformação sem Ezequiel, não houve mudança sem Ezequiel, não houve sem Eliseu, que liberou a palavra sobre a sunamita. Estava lá dentro o sonho dela, tinha um filho dentro dela, nasceu através daquela ativação. Deixa Deus está ativando a tua fé aqui. Tem coisas poderosas aí dentro de você. Tem uma unção poderosa para você. Em nome de Jesus. Diga a Deus: eu acredito, Senhor. Eu acredito. Libera palavras poderosas. Como será o seu 2023? Como será o teu 2023? Diga: meu 2023 será o melhor ano da minha vida até então. O ano de maior crescimento, progresso, expansão. Eu vou crescer como nunca, vou evoluir como nunca. Meu casamento, minha família, meu financeiro, meus negócios. Em nome do Senhor Jesus, eu vou crescer em Deus como nunca. Eu vou crescer na fé como nunca. Eu vou crescer espiritualmente como nunca. Eu vou crescer em relacionamento com Deus como nunca. Diga: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acredite. Acredite. Se eu acreditar, curado eu serei. Se eu acreditar, as portas vão se abrir. Se eu acreditar, milagres vão surgir. Se eu acreditar, curado eu serei. Se eu acreditar, acredite. As portas vão se abrir. Se eu acreditar, acredite. Eu acredito sim. Segura o teu propósito no seu coração. Feche seus olhos. Com seus olhos fechados. Preste atenção. Aquilo que muitos têm olhado de longe, verão de perto. Sabe aquilo que parece tão longe, tão distante para você? Você vai ver de perto. Deus vai trazer para a tua vida.
a glória do Senhor será revelada para você. Tome uma decisão. Toca o coração de Deus. A Bíblia diz que o coração dos reis está nas mãos de Deus. Então, quando nós tocamos o coração de Deus, nós não precisamos nos preocupar com o que vai acontecer, porque Ele toca corações em nosso favor. Deus faz o rio correr na direção que Ele quiser. Quando Esther creu e assumiu sua posição, que ela foi por tudo ou nada na fé, a Bíblia diz que o rei levantou o cetro em favor dela. Nós não mudamos o coração de pessoas, mas Deus muda. Busca a Deus, agrade a Deus, e Ele tocará o coração do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu líder, do seu patrão, daquela autoridade, de quem for necessário, Ele vai tocar. Ele pode tocar o coração de pessoas que te lesou e devolver, para devolver aquilo que você foi lesado. Ele pode tocar o coração de autoridades para restituir. Creia. Creia nessa vida extraordinária. Se levante agora e comece a fazer declarações poderosas para o seu futuro. Você tem que fazer. É assim que você cria o seu futuro. Comece agora tomando decisões de fé, a criar, gerar no mundo espiritual o melhor tempo da sua vida. Os vales de ossos secos serão transformados por Deus pela fé. Você vai descobrir muitas coisas dentro de você. Deixa a palavra ativar a sua fé. Como será o seu 2023? Você pode criar esse futuro. Depende das escolhas que fizer hoje, dia 22 de janeiro, e mantê-las estabelecidas definitivamente. Existem muitos futuros, nós começamos falando sobre isso, mas cada um escolhe hoje o seu. Escolhe agora. Pregue para os ossos. Não pare de pregar para os ossos secos da sua vida. Você verá a glória de Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Diga assim, diga 2023 será o melhor ano da minha vida. Diga, eu verei a glória de Deus e todos verão. Diga, eu vou crescer como nunca, espiritualmente, em comunhão, em unção, em sabedoria, em entendimento, discernimento. Diga, em relacionamento com Deus. Diga, eu vou crescer como nunca na fé. Diga, a minha família será abençoada. Diga, o meu casamento será abençoado. A minha saúde, eu tomo posse de saúde física, mental, emocional, espiritual. Diga, em nome do Senhor Jesus, eu tomo posse de energia. Diga, eu tomo posse de disposição. Diga, eu tomo posse de saúde abundante, saúde plena. Diga, eu tomo posse. Diga, eu vou crescer financeiramente, profissionalmente, como nunca. Diga, eu vou prosperar como nunca. Será o ano de maior crescimento na minha vida. Diga, eu vou crescer em todas as áreas. Todas as áreas da minha vida serão abençoadas. Diga, eu estou criando o meu futuro. Hoje eu profetizo sobre o meu futuro. Diga, o meu futuro é muito melhor do que o passado. Diga, o meu futuro é melhor do que eu imagino. Diga, eu verei a glória de Deus na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Levanta o teu propósito, por gentileza. Eu quero declarar sobre a vida dela, Senhor. Eu quero profetizar sobre esse projeto,
tudo que ela lançar nesse projeto, tudo que for colocado nesse projeto, eu quero profetizar a materialização. Eu quero declarar a materialização de cada área, inclusive o que não está ali, ela vai colocar. Que seja o ano de maior crescimento, de maior avanço, de maior progresso, que ela veja a glória do Senhor na vida dela. Ó meu Deus, que as pessoas vejam que, meu Pai, os testemunhos que nós vamos ouvir, nós nunca ouvimos. O que será contado, nós ainda não conhecemos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, os maiores testemunhos, meu Pai, nós vamos ouvir em 2023, para a tua honra, para a tua glória. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, todas as áreas, os negócios, família, trabalho, espiritual, todas as áreas da vida dela, Senhor, que seja extremamente, poderosamente, abundantemente abençoadas em nome do Senhor Jesus, que ela contrarie todas as previsões negativas. Eu abençoo, eu declaro, eu profetizo a materialização em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu concordo com esta oração e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Diga: o meu futuro será glorioso. Diga: o meu 2023 será poderoso, o melhor ano da minha vida até então, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.